Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, empresa bookmaker, que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui, Godoy1x, que te garante 200% de bônus sobre o seu valor depositado. Link, descrição do vídeo, comentário fixado, acessa lá, preenche com o nosso cupom Godoy1x, pega o 200% de bônus, aproveita e faz o seu palpite vencedor. Hoje tem bastante jogo. Campeonato Espanhol, Barcelona e Getafe, Grêmio e Criciúma, Red Bull Bragantino e Internacional, Libertadores tem Atlético Mineiro e Fluminense, além de São Paulo e Botafogo. Então pode ir, faz seu palpite vencedor na 1xBet. Não se esqueça do nosso cupom promocional, Godoy1x. Cara, vamos lá. Meus amigos, falar do jogo do Flamengo contra o Peñarol, tava preparando, tem até o material. Pode ser que amanhã a gente fala e tal. Todo respeito a isso aqui, vai muito mais além do que isso aqui. Então, vou deixar isso pra cá. Eu acho que é o seguinte, primeiro o Flamengo enviou um comunicado, passa muito por esse tema também. O Flamengo enviou um comunicado pro torcedor, né? Falando pro torcedor ter um certo cuidado na capital Montevidéu. Porque a gente sabe que tem essa rixa, né? Essa rivalidade que até passa por problemas de violência entre a torcida do Peñarol e a torcida do Flamengo. Então até mesmo pro torcedor do Flamengo ter um certo cuidado. Então, se você vai para o Uruguai, ou se você conhece alguém que vai para o Uruguai, fala pro teu amigo ficar de olho, ficar escaldado, até mesmo com essa situação de ficar com a camisa do Flamengo rodeando sozinho pela cidade, beleza? A gente já trouxe um vídeo, eu trouxe logo, né, na semana retrasada, sobre a rivalidade, cara. Flamengo e Peñarol, sobre o histórico, Flamengo e Peñarol, capítulos e mais capítulos, o porquê, né, dessa rixa. Deixa o link aqui, então você que ainda não viu, eu deixo aqui. Então até mesmo por isso, passa muito por dois capítulos de ontem, né, por esse alerta e também por o que a gente viu ontem, né, a manifestação de muitos torcedores foram ontem, né, receber esse time para que, né, aquela famosa boa viagem, o Aeroflá, né, como fica conhecido, torcedor participando, torcedor acreditando. E aí que tá. Eu acho que chega a um ponto de que existe uma necessidade que deve ser reconhecida, e eu falo dos atletas, dessa responsabilidade de jogar pelo Flamengo. E mais do que isso, de reconhecer qual é o esporte que está pertencendo, né? Eu acho que se fossem pilotos de Fórmula 1, você já tem um carro pré-programado. Você tem um motor que só chega a tal velocidade, você tem tudo já muito pré-programado. Por mais que você faça o seu melhor, existe uma limitação tecnológica que não vai te permitir dar algo a mais. O futebol, ele te permite. O Flamengo ele não vai se tornar profissional na sua essência administrativa, de planejamento do dia para a noite. O técnico Tite não vai dar um nó tático ou vai mudar uma estrutura tática. Não vai. Só que o futebol ele vai muito mais além disso e esses jogadores eles já usufruíram disso e eles têm a capacidade e a oportunidade de usufruir novamente. E mais do que isso, quando você joga pelo Flamengo, você está tendo uma responsabilidade muito grande. Só que para você assumir essa responsabilidade, primeiro, você tem que tirar esse disfarce, essa fantasia que o Flamengo está travestido do rei, do bilionário, que tudo é acessível a partir do valor que você compra. Se você compra, o Flamengo não vai comprar a vitória. O Flamengo não vai comprar a fragilidade de ninguém. O Flamengo não vai comprar a história do Peñarol. Primeiro, tira essa roupa. A roupa do Flamengo não é do rei, a roupa do Flamengo é da garra, é da raça, é do time, né, que tem aquela vibra, que prefere, é o time que tem coragem, é o time que tem coragem, é o time que enfrenta e confronta até um rei, que olha de olho a olho, e não importa qual o tamanho do outro lado. O Peñarol tem a sua história, o Peñarol é um dos maiores clubes da história da Copa Libertadores, o Peñarol é um clube tradicionalíssimo, que o Flamengo, infelizmente, ainda tem um retrospecto muito, mas muito ruim. Muito ruim. Não tem marcado nenhum gol na competição. Mas isso não quer dizer nada, porque é o Flamengo. E é esse o Flamengo que a gente quer ver dentro de campo. É o Flamengo que não vai apostar no milagre, mas é um Flamengo que ele vai usar o que é ser Flamengo. E eu acho que passa muito pelos atletas. Eles são artistas. Se eles, por um lado, eles acabam colhendo o ônus de ser jogador do Flamengo, existe uma cobrança exacerbada, certamente eles acabam sendo ameaçados, certamente existe uma certa ignorância que eles acabam tendo que lidar em rede social, no dia a dia, com a família, no vizinho, no condomínio, no prédio, não importa. Mas eles também colhem um bônus que nenhum outro clube do Brasil
A torcida do Flamengo ela tem a capacidade de te transformar e você passar a acreditar que você é o pior jogador do mundo. Mas ela também te dá a capacidade para você se iludir e acreditar que você é o melhor jogador do mundo. Então eu acho que chega no momento que os jogadores do Flamengo, independentemente de quem vai estar na beira do campo, independentemente de quem planejou o ano do Flamengo, não importa. O indivíduo, ele vai ter que dar ao máximo. O Flamengo perde pro Peñarol, o Flamengo é eliminado pro Peñarol, mas todos os atletas, eles olham pro espelho e eles falam assim, eu dei o meu máximo. Eles vão tirar a camisa do Flamengo, vão colocar suas roupas depois da partida e viram uma pessoa normal, deixam de ser os jogadores do Flamengo, mas eles vão, eu dei meu máximo. E se eles derem o máximo, o Flamengo vai competir. Mesmo se tiver naquela noite horrorosa, como esteve na semana passada, errando um passe de 1 metro, mas se você tiver a força, se você buscar esse passe de 1 metro, você vai continuar errando, mas você pode recuperar. E quem disse que do outro lado não vai errar passe de 1 metro? Os jogadores do Peñarol são mais capacitados do que os jogadores do Flamengo. Então eu acho que passa a ser o jogo do ano. E os jogadores do Flamengo precisam ter essa consciência. É o jogo do ano. Não esperem o técnico Tite fazer algo para mudar. Porque quem vai poder mudar e que tem essa força são os próprios jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo precisam jogar pelo Flamengo. Não precisa jogar como o Flamengo, mas jogar pelo Flamengo. Jogar por centenas e milhares de torcedores que estão espalhados pelo Brasil, que ontem estiveram na frente. Qual é o sentido racional para o torcedor apoiar esse time que está mostrando tantas e tantas ilusões há meses, não é de agora? Já não está na hora de Rossi, Pulgar, agora acabou de chegar Gonçalo Plata, jogadores que ainda não conquistaram o título, ganhar uma Libertadores? E os remanescentes? Arrascaeta ter uma oportunidade de disputar mais uma decisão de Copa Libertadores. Gerson, apesar de ter saído, né, não participou em 2022, mas retornou. E agora como capitão, cara. Isso é uma oportunidade que a carreira deu. Quantos e quantos caras não gostariam de estar na situação deles? Quantos e quantos caras não gostariam de estar naquele estádio que vai ser, a gente sabe como é que vai ser, o campeão del siglo. Mas quantas pessoas não gostariam de estar naquele lugar? Eles são privilegiados e eles não vão usufruir desse privilégio ao seu favor. Só depende deles. Então passa a ser um jogo de muita responsabilidade. E o torcedor do Flamengo ele tem uma exigência que aí sim é nossa. Eu acho que isso faz parte do DNA, do tal DNA do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo ele tolera o jogador ruim, mas ele não tolera o jogador descompromissado. Então a partir do momento que você veste a camisa do Flamengo, você tem que se doar ao máximo. E existem jogos e jogos. Se por um lado está existindo uma viciante e nociva seletividade de jogos, esse é o jogo. A história do Flamengo merece um capítulo de que o Flamengo saia do Uruguai classificado, vencendo pela primeira vez o Peñarol, fazendo um gol pela primeira vez o Peñarol, fora de casa, alcançando assim a semifinal, onde ele vai ter na frente um rival, seja a nível nacional, o São Paulo, ou estadual, o Botafogo. Vai ter um rival pela frente. O Flamengo merece estar ali. Responsabilidade. Praticamente uma carta aberta, né, aos jogadores do Flamengo. Mas são eles, cara. São eles. São jogadores que o torcedor do Flamengo estampa na blusa, coloca o nome, tem o carinho, tem a figurinha, tem o card, dá o nome do seu filho, a pessoa mais importante, homenageando. Esses caras, eles precisam entender a responsabilidade. Jogar pelo Flamengo é ter responsabilidade. Jogos como esse você precisa jogar pelo Flamengo. Grande abraço, tamo junto. Amanhã a gente fala, amanhã é dia do jogo. Vamos lá, um grande abraço a todos vocês, deixe sua curtida, se inscreva no canal e a gente vai se vendo. Um abração, valeu.